Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para o capítulo 19, A Bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes, 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito a cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda a parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilharasa a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima. Talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Pelo que parece, não vai ver Marcela de novo por um bom tempo. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que, junto à murada, tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecido, não admiro o esplendor da noite. Veja, está celeste. Não, respondeu ele estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheio a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, peguei-me na mão e apontou para a lua. Pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia um ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Era um verso dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois, recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar-lhe da parte da mulher. Lá vou, disse ele. E recitou-me o 3º soneto com pausa, com amor. Fiquei só. Mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito.
desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele. Entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. Ou seja, quando a coisa apertou, ele ficou com medo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com um interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga, e enfim 5 sonetos, com os quais rematou neste dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre. Não é o primeiro caso que um parente queria que fosse padre. Lembra quem foi? Se lembra? Quem coloca nos comentários abaixo. Onde é que tá? Que por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre. E, com efeito, possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era sua vocação natural. Queria ser poeta, quase virou padre e se tornou capitão. Bem variado. Para prová-lo, recitou-me logo de corpo presente uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademais que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava de tal sorte, olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu nada. Os dias passaram, e as águas, e os versos, e com ele ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já, exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa, alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido olhar para as vagas que viam morrer no costado do navio. E tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores. Elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher. Relembrou os versos que lhe fez. E recitou-nos. Neste dia vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos, era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha-me repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão sentado num monte de cabos, com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E, para que as palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou. Entreguemo-la à cova que nunca mais volte. Quer dizer, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. Uma pergunta, você já viu um sepultamento no mar? Se já, coloque nos comentários abaixo como é que foi. E comente alguma coisa. A tristeza mochara todos os rostos.
O do viúvo trazia a expressão de um cabelo rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga. E a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficavam de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo. Obrigado, disse-me compreendendo a intenção. Creio que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhes há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte, veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estava memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida deveras e a mão trêmula. No fim, perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá astro, respondeu ele, no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que... Versos de Marujo. De Marujo, poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodias aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me a mão e predisse-me um grande futuro. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais um vídeo. O que vai ter amanhã? Volte e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!